E nós temos um tema para a ministração de hoje, que é algo que a paternidade nos traz, que é identidade e destino. Será que você pode repetir comigo? Identidade e destino. Amém. E quando a gente fala sobre essas duas coisas, a gente lembra de perguntas que são muito comuns aos seres humanos. Você que já passou por uma consolidação, você vai lembrar que a gente faz essas perguntas. São perguntas de questionamentos, onde em algum momento da tua vida você fez. E a primeira pergunta é: de onde eu vim? E é claro, você veio dos macacos, né, irmão? Tô brincando. Mas o fato é, a gente sempre tem esse questionamento de onde nós viemos. Isso tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa família, tem a ver com da onde nós viemos, e isso gera a nossa identidade. E a segunda pergunta é: quem somos? Mais uma direcionada à identidade. E a terceira tem a ver com destino, que é para onde vou. Todos esses questionamentos são comuns às pessoas. A gente encontra a resposta na Bíblia. Só que mais do que isso, a paternidade de Deus nos direciona tanto para a nossa identidade quanto para o nosso destino. Olha como Deus é perfeito como Pai. Ele nos dá uma identidade, mas não só isso, Ele nos dá um destino. E eu quero que você vá comigo hoje na palavra do Senhor, que está no livro de Juízes. Juízes capítulo 1, versículo 1 também. Juízes capítulo 1, versículo 1. Você que encontrou, diga amém. E pouca gente encontrou, hein? Você que tem alguém aí do lado que ainda não encontrou, ajude. Juízes vem depois de Josué. Assim diz a palavra do Senhor, Juízes capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhe fiz. E eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Feche seus olhos. Pai amado e querido, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, para todos que aqui estão, e confirme que o Senhor, como Pai, já selou uma identidade. Só que mais do que isso, o Senhor, como Pai, o Senhor apontou um destino para cada um que aqui está. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, Pai. Precisamos que o Senhor nos guie, nos encoraje, se for necessário, nos exorte. Mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ser direcionados e guiados por Ti. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e amém. A identidade de uma pessoa é algo único. Afinal, ninguém consegue copiar, por exemplo, a digital um do outro. Além do evangelista Everton, tem alguém que é gêmeo aqui? Ninguém. Não estou falando de signo não, tá, irmão? Não foi o irmão falar, eu pastor, sou gêmeo. Não, eu sou escorpião. Não, não é signo não. O evangelista Everton, ele tem um irmão gêmeo. Só que as digitais são diferentes. Porque a digital, ela é única. A digital é algo apenas seu. E quando nós paramos para olhar como Deus cuida das nossas digitais, nós também olhamos para uma sociedade hoje com muita crise de identidade. Muitas pessoas que não sabem quem são. Muitas pessoas que não sabem de onde vieram. E têm vivido em intensas crises. Nessa semana eu vi um vídeo de uma pessoa que ela se definiu como um animal. E ela anda como um animal na rua. Eu sei que parece distante, parece longe, mas está acontecendo. Pessoas tendo crise de identidade. Não sabem quem são. Ou pior do que isso, através do que alguém diz, eu formo a minha identidade. Através do que as pessoas estão falando sobre mim, eu começo a formar aquilo que é a minha identidade. Isso tem acontecido e tem acabado com a nossa sociedade, porque nós temos visto pessoas que não sabem quem são, não sabem de onde vieram. E a partir do momento que alguém diz, olha, você não é digno de confiança, você é um mentiroso, você é feio. A pessoa fala, eu sou feio, eu nunca vou conseguir casar. Ai meu Deus, eu sou um mentiroso, eu nunca vou ser confiável para as pessoas. Isso vai afetando a nossa forma de agir, porque nós temos crise de identidade. Mas a partir do momento que nós olhamos para o Senhor como um Pai, nós sabemos que Ele olhou para nós e nos disse quem nós éramos. Quando Ele nos formou, a Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhece desde o início. E Ele disse que nós somos semelhantes a Ele. Então Ele como Deus, mas eu tenho que te falar, Ele como Pai, Ele formou a tua identidade. Ele disse, você é filho, você é filha. E como Pai, Ele é importante para essa identidade, irmão. Como Pai, Ele é importante para dizer quem a pessoa é. É por isso que eu vou abrir um parênteses para falar da importância que é para nós pais, as palavras que nós falamos para os nossos filhos. Às vezes é num momento de raiva, às vezes é num momento de dor, mas a gente libera uma palavra, e aquela palavra, ela constrói a identidade dos nossos filhos. Às vezes parece uma besteira, irmão, de dizer assim, esse menino é um bicho do mato, esse menino é muito tímido, não fala com ninguém. E às vezes foi só um momento, às vezes a criança não estava no melhor dia, mas eu como pai, eu liberei uma sentença. E a partir daquele momento, aquilo vai formando a identidade daquela criança. Então no momento de ira, eu dou uma segurada, mas eu não libero palavras de maldição sobre meu filho. Nós vimos na outra ministração que Noé amaldiçoou um filho. E Deus não usa Noé, vai usar Abraão para os outros propósitos. E eu falo de como é importante a gente liberar palavras, e como o pai é importante nisso. Eu sempre brinco com a Hannah e eu falo, Hannah, você é minha princesa. E ela diz, papai, você é meu pinte. Aí eu nunca sei se ela está falando do cachorro ou do príncipe, né? Mas acho que é o príncipe. Irmão, e toda vez eu falo, Hannah, você é minha princesa. E um dia desse, ela está aprendendo a andar de bicicleta, já aprendeu. E eu fui filmar a Hannah andando de bicicleta.
E ela andando, eu, olha aí, mãe, a Hannah andando. Só que ela não aprendeu a frear ainda, né, irmão? E ela foi direto. Quando ela ia bater na parede, eu gritei: freia, Hannah. Ela se levantou e disse: feia não. Aí eu: não, meu amor, é freio, ó, é aqui que você aperta. Ela disse: eu sou princesa. Porque como pai, a gente define a identidade do nosso filho. É por isso que o Senhor falou que nós somos semelhantes a Ele. Ele formou a tua identidade. Ele disse: ei, você não é obra do acaso, eu te formei. Pastor, mas o que é que isso tudo tem a ver com a passagem que nós lemos? Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos voltar para o texto. E nós vamos fazer uma pregação expositiva ao contrário, irmão, inverso. Nós vamos começar pelos últimos versículos. No versículo que nós lemos, no versículo 5, a palavra diz que foi lá que encontraram Adoni Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Quem é esse homem de nome tão peculiar? De nome tão atrativo que você que vai ser mãe ou pai, tiver um menino, já anota aí, Adoni Bezeque. Esse homem, ele foi um governante, só que ele tinha uma característica: ele fazia amizade com outros reis. E quando ele fazia amizade com outros reis, ele levava até a casa dele. Enquanto estavam lá no momento de comunhão, ele vinha com seus homens e arrancava os polegares daqueles reis. Enquanto arrancava os polegares das mãos dos pés, ele começava a fazer aqueles reis, que na cabeça seriam amigos, começarem a ser súdito deles e comerem a migalha que caía da sua mesa. Adoni Bezeque representa para a gente uma síndrome que Satanás tem tentado fazer com muitas pessoas. O que Satanás tem feito? Ele tem tentado cortar a sua identidade. Assim como esse homem cortava os polegares dos reis, aquilo que seria digital, Satanás, ele tem sido muito sagaz em tentar cortar a tua identidade. De você estar aqui, sair essa noite e dizer: eu sou filho de Deus, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um propósito. Mas quando você sai e vai ali no meio do caminho, uma pessoa te diz assim: mas você um dia desse não estava bêbado na esquina? Ora, mas um dia desse você não estava fazendo negócios ilícitos? Então você agora é filho. E Satanás faz isso para tentar cortar a tua identidade, para tentar te desviar, assim como esse homem fazia. Porque a partir do momento que ele fazia isso, as pessoas perdiam a sua identidade, os reis perdiam a sua identidade. E Satanás tem tentado fazer isso com o povo. Então esse era Adoni Bezeque. Mas o que acontece quando alguém perde os polegares das mãos? Perde a sua digital, mas perde também a sua habilidade, força para empunhar a espada, perde a habilidade. Então a gente para ver que, além de perder a digital, quando se perde polegar, já não consegue fazer as mesmas coisas. Como naquela época tinham guerras, eles precisavam segurar espadas, outros tipos de armas da época, e já não era a mesma coisa sem o polegar. Então, além de tudo, perder o polegar significava agora estar mais vulnerável. Agora eles já não estavam tão fortes como antes. E o inimigo, ele tenta fazer isso o tempo todo. Ele tenta fazer com que nós venhamos a perder o equilíbrio. É por isso que quando a gente recebe uma palavra, eu preciso fazer como Deus fala a Abacuque. Deus fala: olha, escreve a visão em tábuas, para que possa ver quem passa correndo.
Então, quando Deus libera uma palavra na minha vida, Deus fala comigo, eu escrevo em tábuas para que ninguém possa apagar, para que eu lembre, Deus falou comigo, para que mesmo que o inimigo tente arrancar, desfazer algo da minha identidade, ele tenta aqui, mas eu olho para a visão que Deus me deu e eu pego e jogo fora tudo que o inimigo está falando. E a gente vai ver como esse nome e essa identidade, elas são importantes em nossa vida. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver que na Bíblia, quando nós vemos os nomes das pessoas da época, é diferente de hoje. Se hoje eu te perguntar assim, olha, você sabe qual é o significado do teu nome? Talvez nem todos saibam. Às vezes a gente não pesquisa isso, talvez esteja ficando mais comum agora, pessoas pesquisarem o nome do filho. Não, você só sabe, não, nasceu laçado, pastor, vai ser tal nome. Se converte, irmão, isso não. Mas o fato é, o nome é algo que você escolhe assim. Naquela época não, o nome tinha um significado. E nós olhamos, por exemplo, para Jacó e vemos a força do nome de Jacó, onde Jacó chegava. Porque Jacó significa suplantador, ou seja, enganador. Então você imagina Jacó entrando e alguém falando, olha, está chegando o enganador, está chegando aquele que tenta tirar vantagem sempre. Então, à medida que o nome vai sendo falado, aquela identidade vai sendo enraizada, a ponto de, no momento onde ele está à frente do teu pai para receber a bênção, quem ia receber era Esaú, mas ele dá um jeitinho, porque ele está com aquele nome ainda o tempo todo, falando, não, eu sou aquele que tenta se dar bem em tudo. Só que sabe o que é bom, irmão, de você ter Deus como pai? É porque nós servimos a um Deus que muda a tua identidade. Porque ele fala, Jacó, se antes você era suplantador, agora você será Israel. Agora, Jacó, você terá o significado de nome que é aquele que prevalece com Deus. Então, se antes você era enganador, não, agora o teu nome carrega Deus. E olha a força disso para nossos dias, de olharmos para a nossa identidade, sabermos quem somos em Cristo e enfrentarmos qualquer batalha. Podemos falar sobre nome também com Elias. Nós vamos ver Elias desafiando os profetas de Baal. E a gente lê a passagem e fica se perguntando, meu Deus, que aquele homem desafiou os profetas de Baal. Porque Elias carrega, o nome Elias significa Yahvé é Deus, ou seja, só o Senhor é Deus. Então ele está sendo o tempo todo chamado. Quando alguém chama Elias, ele está escutando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E quando ele ouve que tem pessoas servindo a outros deuses como Baal, ele, não existe outro Deus, porque eu vivi a minha vida sabendo que só o Senhor é Deus. E se o Senhor vela pela sua palavra, eu vou desafiar esses homens que servem a outros deuses. E você conhece a história. Os profetas de Baal, eles tentam que fogo caia do céu e não conseguem. Mas no momento que Elias começa a orar, e eu imagino, irmão, Elias orando e falando, no meu nome eu carrego uma identidade, e eu sei que só o Senhor é Deus. Eu sei que eles podem ficar aqui o dia todo pedindo aos deuses dele, mas só o Senhor é Deus. E se o Senhor é Deus, faz fogo cair do céu. E o que acontece? Cai fogo do céu e consome todo o holocausto, para dizer que só o Senhor é Deus. E nós carregamos a identidade de Deus. Nós carregamos essa identidade. E quando nós olhamos para esses casos, a gente vê como um pai, Deus, ele se preocupa com como nós nos vemos. Porque a partir do momento que a gente desvia de como ele nos chama, se você vai lembrar do domingo passado, que ele nos chamou de filho. Só que a palavra vai dizer mais,
O apóstolo Paulo vai dizer, da qual nós falamos com ele, Abba, Pai. Nós dizemos, meu papaizinho. Então eu quero que você saia aqui dessa noite sabendo da tua identidade. Porque quanto mais firme eu estou de quem eu sou em Cristo, irmão, o diabo pode tentar. As provas podem tentar me parar. Mas se eu sei o que eu carrego, eu sei que independente para onde eu vá, Deus está comigo. Eu sei que eu posso enfrentar batalhas, e nós enfrentaremos aflições. Mas eu sei que foi Deus que me formou, e Ele está comigo independente das circunstâncias. Será que você pode cutucar o irmão que está do seu lado e falar, Deus está contigo? O Deus que dá identidade também é o Deus que nos dá destino. Será que pode repetir comigo? Destino. Quando a gente olha para o Senhor e a gente vê o Senhor como Pai, e nós ao mesmo tempo fazemos referência com o nosso Pai terreno, ou quem é pai aqui também se faz referência a si, de pensar quantas vezes nós olhamos para os nossos filhos e falamos assim, olha, eu quero que você faça isso, filho. E a gente começa a projetar um destino para o nosso filho. A gente começa a planejar, a gente começa a orar a Deus. Mas a gente, na nossa cabeça paterna, a gente tem um destino. E Deus não é diferente. Deus tem um destino para cada um que aqui está. Só que para viver esse destino, nós precisamos viver alguns processos. E como eu falei que a gente viria ao contrário, a gente vai ver no primeiro versículo que nós lemos agora, que diz que depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então, se eu quero viver o destino projetado por Deus, eu preciso consultar a Ele. Porque a gente toma tanta decisão ao mesmo tempo. A gente quer sair do emprego hoje, a gente quer ir para outro. Aconteceu algo errado, eu já quero sair da igreja, quero ir para outra. Acontece tanta coisa e a gente vai tomando decisões. Mas esse povo aqui é um povo que já ouviu que Moisés tirou o povo com destino a Canaã. Esse é um povo que estava com Josué. E Moisés e Josué, eles tinham uma coisa em comum: eles não arredavam o pé de um lugar se não consultassem a Deus primeiro. Então Deus estava com eles, mas irmãos, eles eram dependentes da voz de Deus. Então esse povo teve uma referência, e a referência é Moisés, a referência é Josué. E a minha referência, qualquer passo que for dar, consulta o Pai. E nesse momento eles estão, Josué acabou de morrer, e a primeira coisa que eles fazem é consultar a Deus. E como é importante nós sermos referência para alguém. Porque quando a gente vai olhar na Bíblia, a gente vai ver Deus usando formas diferentes de misericórdias para algumas pessoas. Você vai ver Deus agindo com Davi, vai ver Deus agindo com Salomão. E você pode olhar para Davi e olhar, Deus teve muita misericórdia de Davi. Um homem que errou, um homem que falhou. Mas Davi não tinha referência. Já porque que Deus pesou mais a mão em Salomão? Salomão tinha referência. Tinha um homem que se quebrantava diante de Deus, tinha um homem que falhou, mas que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então ele tinha referência para se basear. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que na tua casa o teu filho tem referência para se basear? Será que o teu filho tem referência de alguém que tem vida com Deus? Porque, irmão, a gente se veste de crente,
Antigamente a gente até pegava uma Bíblia, hoje a gente tem a Bíblia até no celular, tem gente que nem carrega mais. E a gente vem com toda a capa de crente. Mas será que nós temos sido referência para quem está na nossa casa? Será que os nossos filhos nos veem orando, nos veem de joelhos, nos veem lendo a Bíblia? E a pergunta é, os nossos filhos têm referência? Porque esse povo sabia a quem consultar, porque eles olhavam para trás e viam o que quem tinha vindo antes deles tinham feito. E eu te pergunto, no momento da primeira dificuldade do teu filho, da primeira prova, o que ele faz? Sai xingando todo mundo? Começa a quebrar prato, bater porta? Começa a dizer, Deus esqueceu de mim? Começa a ser ingrato, falar palavras torpes? Será que essa é a referência que Deus quer de paternidade nossa para nossos filhos? Ou será que a referência que Deus quer para nós é de nós falarmos, filho, não está dando nada certo, mas a gente vai se ajoelhar junto e a gente vai orar. Filho, pode parecer que está tudo dando errado, filho, mas eu confio em Deus e eu sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos que Ele tem para a minha vida serão frustrados. Mesmo que você chore, mas você está de mão dada, e aquilo está sendo referência para ele, porque no momento da prova, da dificuldade, o que ele vai fazer? Eu vi meu pai orando, eu vi minha mãe chorando, eu vou chorar e orar também aos pés do meu Senhor. Precisamos ser essas referências. Precisamos também de um ar-condicionado, porque o negócio aqui está pesado. Quem está comigo pelo ar-condicionado, diga amém, irmão. Então, falou em ar-condicionado, irmão, até se anima. Falou, pastor, vamos trazer umas almofadinhas também, para a gente botar na cabeça? Para dormir não, irmão. Então nós olhamos para um Deus que dá destino. E aqui no versículo 2, o Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus, iremos juntos para o território. E a gente para olhar, eles consultaram, Deus respondeu. Só que esse processo, ele contém 3 etapas. A primeira etapa é eu consulto ao Senhor. Amém? Você está comigo? A segunda etapa é Deus responde. A terceira é a mais difícil. Valendo um pedaço de bolo, irmão. Qual é a terceira etapa? Enquanto eu bebo água. Primeira etapa eu consulto. A segunda Deus fala. A terceira eu obedeço. Porque eles perguntam, Deus responde. Mas eles poderiam falar, não, Senhor, por que Judá? Por que não o povo da tribo de Levi? Por que não o povo da outra tribo ali, que não estão sem fazer nada? Deus falou, eu ouvi e eu obedeço. Mesmo que seja incômodo para mim. É culto de ser, eu vou abrir o coração aqui. Às vezes a gente faz o gabinete com uma pessoa, a gente fala, olha, você tem que fazer isso, Deus me guiou para te falar, você faz isso, faz aquilo outro. Passa um tempo, pastor, estamos com aquele mesmo problema. Irmão, você fez isso, aquilo outro. Fiz não, pastor, mas acho que vai dar certo. Irmão, se alguém está consultando a Deus para falar para você, ou se Deus falou diretamente, mesmo que não seja agradável, eu obedeço. Mesmo que seja desconfortável e eu tenho que te falar, será? Eu obedeço.
Era confortável para Jonas e para Nínive? Não era. Povo ruim, povo difícil. Ele ouve a voz do Senhor, ouve a direção, mas ele obedece? Então a desobediência traz consequências. E a consequência para Jonas é estar na barriga de um peixe. A consequência de Jonas é ser gerada uma tempestade pela sua desobediência. E eu quero que você entenda que toda vez que você desobedece a voz de Deus, não é só você que passa as provas por conta disso. A tempestade não vem só para Jonas, a tempestade vem para todo mundo do barco. E às vezes você está batalhando em casa, mas pastor, é tanto tempo e nada acontece, pastor. Olha isso aqui, faz anos que eu oro, pastor, e não dá certo. Não, pastor, eu acho que tem algum problema. E aí quando você vai olhar, será que você tem obedecido? Presta atenção, não vou nem falar de rema, não vou nem falar de uma palavra de Deus específica para você. Eu vou falar, você tem obedecido a palavra de Deus? Às vezes não precisa nem Deus falar. Irmão, tem coisa que não precisa Deus falar para você. Filho, não roube. Precisa Deus falar para você não roubar, irmão? Não, mas está aqui, ó. Filho, não cometa adultério. Precisa Deus falar? Está aqui, ó. Às vezes a gente está esperando revelação, testemunho, o profeta. Tem coisa que já está aqui e eu não tenho obedecido. Mas tem vezes também que Deus fala diretamente conosco. Assim como falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Aquilo é uma palavra para Abraão. Já pensou se fosse comum para todos nós aqui? Todo mundo sair da terra, todo mundo sair da parentela. Aquilo era para Abraão. E quando a gente olha aqui, a gente vê Deus falando: é Judá que vai primeiro. E Judá, além de Levi, Judá também representa louvor e adoração. É Deus deixando uma mensagem: antes de vocês guerrearem, vocês vão adorar. O Pai sabe que tem muitas coisas que para nosso racional não faz sentido. Irmão, me conta se faz sentido um crente passar por dificuldade, passar por prova e está dando glória a Deus. Faz sentido, irmão? Não faz. Será que faz sentido? Eu estou com alguém com problema de saúde, eu estou aqui e estou orando, eu estou louvando. Faz sentido? Não faz sentido. Mas é porque eu sei que o Pai me deu uma direção, assim como deu para esse povo. Antes mesmo de eu guerrear, eu adoro. Antes mesmo de eu estar vencendo ou não a batalha, eu ergo um altar de adoração ao meu Deus. Porque eu sei que Ele pode curar, mas Ele pode não curar. Eu sei que Ele pode abrir a porta, mas Ele pode fechar a porta. Independente disso, Ele continua sendo meu Deus. Mesmo que o mar não se abra, Ele continua sendo Deus. E Ele dá a palavra para esse povo. Quem vai à frente é Judá. Eu só tenho que ter uma certeza: eu ouvi a palavra, eu obedeço. Porque olha o que acontece no versículo 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas suas mãos. Quem entregou, irmão? Me ajuda a pregar. Quem entregou? Pode ser melhor. Quem entregou? Então o Pai, Ele dá identidade, Ele dá destino. Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. Respeita. Você falou: eu não quero ir. Jonas disse: eu não quero ir. Legal, Jonas. Sofra as consequências. Viva as consequências. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. A sua palavra não voltará vazia. Então toda vez que Deus fala, irmão, a gente precisa obedecer.
Esses homens obedecem a Deus e o Senhor entrega nas mãos deles os cananeus e os ferezeus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Jesus, Ele nos deixa um grande exemplo do que é um destino preparado para todos nós. Porque temos uma identidade, temos um destino. E eu preciso te dizer que o teu destino, ele está forjado em duas etapas. Você tem um destino aqui na terra, com o que Ele te deu. Eu sei que você já ouviu a parábola dos talentos, mas Deus te entregou um talento. E o que você tem feito com ele? Sobre o que você tem feito com o que Deus te deu, com o destino que Ele te deu, você será julgado no tribunal de Cristo. Se eu estou usando tudo que Deus me deu, ou se não estou. Só que o destino do Senhor, ele é terreno, mas temos um destino muito melhor projetado por Ele, que é celestial. Então toda vez que pensamos para onde vamos, e eu sei que é muito bom a gente falar do céu, a gente fica feliz. Ô pastor, o céu, as ruas são de ouro e de cristal. São. Oh meu Deus, pastor, quer dizer que lá no céu não tem dor. Pastor, só por não ter dor eu já quero ir, porque eu tenho sentido tanta dor. Então é tudo perfeito no céu. É, irmão, mas todo mundo vai para o céu. Se a Bíblia chega a dizer que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então Deus tem um destino que Ele quer que você esteja. Ele te projetou para estar contigo no céu, mas Ele respeita teu livre-arbítrio. Pode ser que você não queira ir, assim, não quero ir para o céu não. Não querer ir para o céu tem a ver com as suas decisões aqui na terra. Mas o fato é, esse destino projetado pelo Senhor para a tua vida é o céu. Ele quer que você esteja no céu. Nós falamos na semana passada e eu falo de novo, Jesus dizendo para os seus discípulos: eu estou indo, mas vou preparar lugar. Se Ele está dizendo que vai preparar lugar, Ele está dizendo: eu quero vocês comigo. Mas eu sei que muitos não estarão comigo, porque tem o céu e tem o inferno. Será que você pode se colocar de pé enquanto a gente conclui? Então, olhando para o Pai perfeito, nós vemos a perfeição em identidade, a perfeição em destino. Olhando para o Pai perfeito, a gente vê que Ele cuidou de cada detalhe. Tudo que Ele fez em você foi com um propósito. Tudo que Ele entregou a você foi com um propósito. E você tem que saber, você é o único. Deus te entregou algo que é só seu. Deus entregou um talento que é para você, que o irmão do lado vai ser muito diferente, porque Deus pensou em você. E Deus também projetou um destino terreno. Deus projetou o melhor dessa terra para a tua vida. A Bíblia vai dizer que nós comeremos o melhor dessa terra. Jesus vai dizer que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então Jesus está falando para mim e para você: eu projetei o teu destino na terra. Mas Deus também está falando: eu, como Pai perfeito, eu sei que tudo aqui é passageiro. Se eu sei que tudo aqui é passageiro, eu também projetei para você um destino na morada celestial.